nem de injusta, baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2, são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar, e os que recebem 1, não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Nota-se, aqui, a aplicação daquele outro ensino do mestre: muito será pedido a quem muito foi dado. Ao que recebeu 5 talentos foram reclamados outros 5, ao que recebeu 2, outros 2, e ao que recebeu 1, a exigência foi de apenas 1. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades vencejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual, oportunidades essas que lhes chegam através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho estróina ou rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança, etc. Nesse terceiro servo vemos posto em relevo o mau alvejo de certos homens, que, para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Dar-se-á aos que já têm, esses ficarão acumulados de bens, significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Ao que não tem, tirar-se-lhe até o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, quer dizer que, aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, espiará, em futuras reencarnações de sofrimentos, a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve, por empréstimo. Agora, uma advertência: não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos a contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso. Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou. De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame de consciência e responda, depois, a si mesmo. 13. Parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entrem, vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vede, pois, como ouvis. À medida que usais, desusarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Mar. 4:21-25, Luke, 8:16-18. Estas palavras de Jesus: não se deve pôr a candeia debaixo da cama, mas sobre o velador, a fim de que todos os que entrem, vejam a luz, dão-nos a entender, claramente, que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que já tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Não espalhar os preceitos cristãos, a fim de dissipar as trevas da ignorância que envolvem as almas, fora esconder egoisticamente a luz espiritual que deve beneficiar a todos. Manda a prudência,
entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de o esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso, tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Essa razão por que Jesus, tão frequentemente, velava seus ensinos, servindo-se de figuras alegóricas, quando falava aos seus contemporâneos. Eram criaturas demasiado atrasadas para que pudessem compreender certas coisas. Já os discípulos, em particular, explicava o sentido de muitas dessas alegorias, porque sabia estarem eles preparados para isso. Mas, como frisa a parábola em tela, nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. À medida que os homens vão adquirindo maior grau de desenvolvimento, procuram por si mesmos os conhecimentos que lhes faltam, no que são, aliás, auxiliados pela providência, que se encarrega de guiá-los em suas pesquisas e lucubrações, projetando luz sobre os pontos obscuros e desconhecidos, para cuja inteligência se mostrem amadurecidos. Os que, por se acharem mais adiantados, intelectual e moralmente, forem sendo iniciados no conhecimento das verdades superiores, e se valham delas, não para dominação do próximo e proveito próprio, mas para edificar seus irmãos e conduzi-los na senda do aperfeiçoamento, maiores revelações irão tendo, horizontes cada vez mais amplos se lhes descortinarão a vista, pois é da lei que, aos que já têm, ainda mais se dará. Quanto aos que, estando de posse de umas tantas verdades, movidos por interesses rasteiros fazem disso um mistério cujo exame proíbem, o que importa colocar a luz debaixo da cama, nada mais se lhes acrescentará, e até o pouco que tem lhes será tirado, para que deixem de ser egoístas e aprendam a dar de graça o que de graça hajam recebido. A vida nos planos espirituais, questão que interessa profundamente os sistemas filosóficos e religiosos, por muitos e muitos séculos permaneceu como um enigma indevassável. Chegou, porém, o momento oportuno em que deveria aparecer publicamente, e daí o advento do Espiritismo. Rasgaram-se, então, os véus que encobriam esse imenso universo, tão ativo e real quanto em que respiramos, e, à luz dessa nova revelação, a sobrevivência da alma deixa de ser apenas uma hipótese ou uma esperança, para afirmar-se como confortadora e esplêndida realidade. 14. Parábola do bom samaritano. Certa vez, estando Jesus a ensinar, eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Tornou aquele: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e a teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse-lhe Jesus. Faz isto, e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda: e quem é o meu próximo? Ao que Jesus tomou a palavra e disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente, descia um sacerdote pelo mesmo caminho, viu e passou para o outro lado. Igualmente, chegou ao lugar um levita, viu e também passou de largo. Mas, um samaritano, que ia seu caminho, chegou perto dele e, quando viu, se moveu a compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as, em seguida, fê-lo montar em sua cavalgadura, conduziu-o a uma hospedaria e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: toma cuidado dele, e o que gastares a mais pagar-te-ei na volta.
Qual desses três se ouve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai, e faze tu mesmo. Lucas, 10:25-37. Qual o ensinamento que o Mestre aí nos dá? O de que para entrarmos na posse da vida eterna não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial, para a consecução desse objetivo, é pormos em prática, é vivermos a lei de amor e de fraternidade que ele nos veio revelar e exemplificar. Haja vista que o seu interpelante, no episódio em tela, é um doutor em teologia, que provou ser versado em religião, visto que repetiu decor, sem pestanejar, palavra por palavra, o conteúdo dos dois principais mandamentos divinos. Mas, conquanto fosse um mestre religioso e, nessa condição, conhecesse muito bem a lei e os profetas, não estava tranquilo com a própria consciência, sentia, lá no íntimo da alma, que algo ainda lhe faltava. Daí a sua pergunta: mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Não o martirizasse uma dúvida atroz sobre se seriam suficientes os seus conhecimentos teológicos e os privilégios de sua crença para ganhar o reino do céu, e não se teria ele dirigido ao mestre da forma como o fez. Notemos agora que, e isso é da suma importância em sua resposta, Jesus não disse, absolutamente, que havia uma predestinação eterna, isto é, uma providência especial, que assegura aos eleitos graças eficazes para lhes fazer alcançar, infalivelmente, a glória eterna. Também não falou que havia uma salvação pela graça, mediante a fé, nem tampouco indicou como processo salvacionista a filiação a esta ou aquela igreja, assim como não cogitou de saber qual a ideia que o outro fazia dele, se o considerava Deus ou não. Ante a citação feita pelo doutor da lei, daqueles dois mandamentos áureos que sintetizam todos os deveres religiosos, disse-lhe apenas: faze isso, e viverás, o que equivale a dizer: aplica todas as tuas forças morais, intelectuais e afetivas na produção do bem, em favor de ti mesmo e do próximo, e ganharás a vida eterna. O tal, porém, nem sequer sabia quem era o seu próximo. Como, pois, poderia amá-lo como a si mesmo, a fim de se tornar digno do reino? Jesus, então, extraordinário pedagogo que era, serenamente, sem pacientar-se, conta-lhe a parábola do bom samaritano, através da qual elucida o assunto, fazendo-o compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar de sua crença ou nacionalidade. E após arguí-lo, vendo que ele entender a lição, conclui, apontando-lhe o caminho do céu em meia dúzia de palavras. Pois vai, e faz o mesmo. Se a salvação dos homens dependesse realmente de opiniões teológicas ou de sacramentos desta ou daquela espécie, como querem fazer crer os atuais doutores da lei, não seria essa ocasião azada, oportuna, propícia, para que Jesus o afirmasse peremptoriamente. Mas não. Sua doutrinação é completamente diferente disso tudo. Torna um homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos, tido e havido por eles como herege. Um samaritano, incrível. Aponta-o como modelo, como padrão, aos que desejem penetrar nos tabernáculos eternos. É que aquele renegado sabia praticar boas obras, sabia amar os seus semelhantes, e, para Jesus, o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros súditos do reino celestial. 15. Parábola do amigo importuno. Qualquer de vós que tem um amigo e vá procurá-lo à meia-noite e lhe diga: empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se do interior outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada,
Eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para tos dar, se perseverar em bater, embora ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos por causa da importunação se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Portanto eu vos digo, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai, que, se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará um bom espírito aos que lhe pedirem. Lucas 11:5-13, confortadora parábola. O caráter amoroso e paternal de Deus é aí retratado por Jesus, de forma eloquente, num contraste gritante com as concepções de até então, em que a divindade mais se parecia a um déspota cruel, irritadiço, sempre disposto a castigar e a destruir. Principia fazendo-nos compreender que, aqui mesmo na terra, se recorrermos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Pode esse amigo não nos valer imediatamente, de boa vontade, pode até relutar em atender a nossa solicitação, mas, se em estarmos com ele, ainda que seja para ver-se livre de nossa importunação, acabará cedendo. Pois se desconhecidos, ou mesmo adversários, quando pedem com tato e insistência, muitas e muitas vezes são atendidos, como não seriam aqueles que gozam da simpatia e amizade do solicitado. Se em vez de apelarmos para um amigo, o fizermos para o nosso Pai, maior ainda será a certeza do atendimento. Sim, ainda que seja um filho mau e ingrato, cometa erros sobre erros, envergonhe a família com seus desvarios, ou abandone a casa para entregar-se mais livremente às suas perversões, nem por isso o pai deixará de correr ao seu encontro, tão logo o saiba arrependido e em sofrimento, para lhe dar tudo de que necessite, antes mesmo que ele lhe exponha sua miséria. Ora, segundo o ensino claro e insofismável da parábola, Deus é infinitamente mais solícito para com suas criaturas do que o melhor dos amigos e o mais afeiçoado dos progenitores. Assim, pois, qualquer que seja o grau de nossa imperfeição, de nossa indigência moral, se lhe dirigirmos o nosso apelo, em prece sincera e quente, quando precisados de seu auxílio, podemos estar certíssimos de que o socorro da providência não nos faltará. Não se suponha, entretanto, que basta pedir seja o que for, para que Deus aceda prontamente. Não. Ele sabe, melhor do que nós, aquilo que nos convém, o que é necessário ao nosso progresso espiritual, e é em função desse interesse mais alto que atende ou deixa de atender às nossas súplicas. Tal qual um pai sensato que recusa ao filho o que possa prejudicá-lo, ou um cirurgião que deixa o doente sofrer as dores de uma operação que lhe trará cura. Assim Deus nos deixará sofrer, sempre que o sofrimento seja de proveito para nossa felicidade futura. O que Ele nunca deixa de conceder, quando lhe pedimos, é a coragem, a paciência e a resignação para bem suportarmos os transes mais difíceis da existência, o que já não é pouco, pois nossas dores, então, doerão menos. É o amparo e a proteção dos nossos anjos de guarda a fim de sustentar-nos as boas resoluções e preservar-nos de novas quedas, se de fato estivermos desejosos de volver ao caminho reto. Essa parábola encerra, ainda, um solene desmentido aos que doutrinam que somente os demônios, ou espíritos imundos, é que podem manifestar-se aos homens, no espiritismo ou fora dele, com poderes de simular o bem para melhor seduzi-los, pervertê-los e levá-los à perdição. Em contraposição aos que afirmam tal heresia, admitindo que Deus só permita intervenções demoníacas, vedando ao mesmo tempo toda e qualquer manifestação de entidades bondosas, numa clamorosa parcialidade em proveito do mal, aí estão as palavras do Mestre,
a esclarecer-nos que se um pai é incapaz de dar uma serpente ao filho que lhe peça um peixe, Deus, nosso Pai Celestial, não poderia trair nossa fé e confiança nele, dando-nos um espírito maligno quando lhe pedimos assistência de um espírito bom. 16. Parábola do avarento. As terras de um homem rico produziram abundantemente. Ele, então, discorria consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Finalmente disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma: tens muitos bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, disse a esse homem: insensato, esta noite mesmo virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim acontece àquele que entesoura para si, e não é rico em Deus. Lucas 12:16-21. É determinação divina que o homem deva conquistar o pão com o suor do próprio rosto. Isso equivale a dizer que, para atender às necessidades da vida física, ele é obrigado a trabalhar, pois a natureza não lhe oferece, de mão beijada, quanto baste para saciar-lhe a fome e a sede, nem tampouco os recursos com que proteger-se contra as intempéries. Através dessa luta pela existência, que é uma bênção, e não maldição, como alguns erroneamente supõem, o homem vai se desenvolvendo em todos os sentidos, ganha ciência, aptidão e sensibilidade, resultando daí sua evolução e o progresso do meio em que exerce suas atividades. Infelizmente, porém, muitos se preocupam em demasia com esse problema, em detrimento das questões de ordem espiritual, deixando-se levar pela ambição, pelo desejo insaciável de acumular bens e fortuna, o que não raro se transforma em verdadeira obsessão. A avareza, a sórdida e feroz avareza, passa a comandar-lhes as ações, sufocando todo e qualquer sentimento nobre e altruísta que se contrapõe à ideia fixa de aumentar continuamente, esses tesouros. Esquecem-se de que, quando menos o esperarem, serão arrebatados pela morte, tendo que deixar aqui toda a fortuna que labutaram por acumular durante a vida, para que outros a desfrutem ou esbanjem a seu bel prazer. Se se compenetrassem dessa verdade, certamente não poriam tanto empenho em ajuntar riquezas para uma vida efêmera, cuja duração não vai além de uns poucos anos. Buscariam, antes, tornar-se ricos em Deus, pela prática constante da caridade, do amor ao próximo, e pelo esforço diuturno no sentido de libertar-se daquilo que mais os amesquinha e mais fortemente os agrilhou à prisão terrestre, a cupidez, a usura, o apego às coisas materiais. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam, dissera o mestre de outra feita. Esse tesouro são as virtudes cristãs, são as boas qualidades do coração, que devemos cultivar, se quisermos de fato assegurar-nos a vida eterna nos páramos celestiais. As obras de benemerência e os esforços que se façam para formar um caráter reto e puro constituem a grande colheita da vida. Todo ato nosso em benefício de outrem, assim como todo cuidado em vencer nossas imperfeições, suscita um impulso para cima, equivalente a um depósito de tesouro no céu. Busquemos, pois, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração sobre como gerir os talentos que nos tenham sido concedidos temporariamente, lembrando-nos sempre do avarento da parábola, cuja alma, na mesma noite em que fazia planos para o futuro, foi chamada pelo Senhor. 17. Parábola do servo vigilante. Lê-se em Lucas 12:35-48, estejam cingidos os vossos lombos e tende nas mãos tochas acesas, sede semelhantes aos servos que esperam a seu senhor, ao voltar das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier, na verdade vos digo que ele se cingirá,
e os fará sentar à mesa, e, passando por entre eles, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim os achar, bem-aventurados são os tais servos. Mas, sabei isto, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Vós outros, pois, estai apercebidos, porque a hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe então Pedro: Senhor, tu propões esta parábola só a nós outros, ou também a todos? E Jesus lhe disse: Quem crês que há de dispenser o fiel e prudente que o Senhor pôs sobre a família, para dar a cada um a seu tempo a ração de trigo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o achar assim obrando. Verdadeiramente vos digo, que ele o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porém, se disser o tal servo no seu coração: Meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os servos e as criadas, e a comer, e a beber, e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele o não espera, e na hora em que ele não cuida, e o removerá, pondo à parte com os infiéis. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor, e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não o soube, e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. A todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Este trecho do sermão profético, proferido pelo Mestre quase ao final de sua missão entre os terrícolas, é uma exortação ao trabalho e à vigilância. Recomenda a ele nos mantenhamos firmes na execução das tarefas que nos cabe realizar, em benefício de nosso progresso espiritual e no de nossos semelhantes, pois, cristãos que pretendemos ser, estamos neste mundo na situação de despenseiros, cumprindo-nos assistir à família do Senhor, à humanidade, conforme sejam as necessidades de cada um. Se assim fizermos, se estivermos sempre prontos, com a cinta cingida e a candeia acesa, em condições de servir e de iluminar de que de nós se acercam, a fim de lhes ensinar o caminho que conduz a Deus, estaremos sendo bons servos, conquistaremos com isso a confiança do Senhor, e Ele nos tomará como seus prepostos, constituindo-nos administradores de seu patrimônio, o que equivale a dizer, obreiros da providência divina. Sabemos, através do Evangelho, qual é a vontade do Senhor, como Ele quer que hajamos. Aí estão, por toda parte, os famintos, os maltrapilhos, os desajustados, precisando de nosso amparo, auxílio e proteção, os ignorantes e transviados, reclamando nosso esclarecimento, orientação e estímulo para o bem, os sofredores de todos os matizes, carecidos de nossos exemplos de fé, de esperança, de paciência e de resignação, a fim de suportarem melhor as vicissitudes terrenas. Cumpre-nos dar boa conta dos compromissos que assumimos perante o Cristo, cuidando com dedicação e zelo daqueles que Ele nos haja confiado. Quão felizes haveremos de ser, no outro lado da vida, se a morte nos surpreender assim obrando. Mas, se desprezarmos a advertência do Mestre, se, levianamente, acreditarmos que o Senhor tarda em vir, e nos entregarmos às paixões, aos vícios, aos gozos mundanos, e, de candeia apagada, mergulharmos-nos comodamente no sono do esquecimento, deixando de fazer aquilo que nossa consciência nos aponta como deveres impostergáveis, tão inesperadamente quanto o ladrão nos assalta a residência, receberemos a visita da ceifeira, e então, transferidos para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, iremos sofrer as consequências de nossa incúria e desídia, sofrimento esse que será proporcional ao maior ou menor grau de compreensão evangélica que tivermos, pois a quem muito foi dado, muito será pedido, e maiores contas serão tomadas a quem muito foi confiado. Amigos e irmãos, não sabemos a que horas o Senhor nos baterá a porta, se na segunda, se na terceira vigília, o que significa,
se na mocidade, ou na velhice. Portanto, estejamos apercebidos. 18. Parábola da figueira estéril. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi buscar fruto nela, mas não o achou. Disse então ao que cultivava a vinha: olha, fez já 3 anos que venho buscar fruto a esta figueira e não a acho, corta-a, pois, pelo pé, para que está ela ainda ocupando terra. Mas o outro, respondendo, lhe disse: Senhor, deixa ainda este ano, enquanto eu a escavo em roda, e lhe lanço esterco, se com isto der fruto, bem está, e se não, virás a cortá-la depois. Lucas 13:6-9. Esta parábola encerra mais uma das extraordinárias alegorias com que o mestre retrata a situação moral da humanidade terrena e, ao mesmo tempo, adverte-a sobre a sorte que aguarda, caso não tome melhores rumos. Há muitos e muitos séculos o Senhor da Fazenda, que é Deus, vem esperando pacientemente que esta nossa infeliz humanidade, simbolizada pela figueira, produza bons frutos, ou seja, alcance a maturidade espiritual, implantando na terra o reinado do amor, da justiça e da lídima fraternidade. Jesus, representado na parábola pelo abnegado e diligente vinhateiro, tem-na agraciado com sucessivas revelações, cada qual mais perfeita, visando a despertar-lhe a consciência, fazê-la compreender os seus deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Lamentavelmente, porém, ela não os tem levado a sério, continua presa às suas ilusões e fantasias, persiste em viver apenas para si, para a satisfação de seus gozos turvos, nada realizando no campo do altruísmo. Como derradeira ajuda no sentido de salvá-la da esterilidade a que se abandonou, Jesus ouve por bem enviar-lhe o Espiritismo, para mostrar ao vivo, com o testemunho das próprias almas trespassadas, a felicidade reservada aos bons, aos que procuram ser úteis, aos que obram com misericórdia, aos justos, aos humildes, aos pacíficos e pacificadores, aos limpos de coração, aos que se consagram ao bem-estar da coletividade, e, por outro lado, os sofrimentos por que passam os infrutuosos, os vingativos, os avarentos, os depravados, os orgulhosos, os opressores, os déspotas, os fazedores de guerras, os que se dão, por interesses vis, a toda a sorte de especulações, levando as massas populares à aflição e ao desespero. Se com isto os homens se regenerarem e aprenderem a viver em paz, vinculados pelo amor, dando cada um a contribuição de seu melhor esforço para uma nova civilização, em que desapareçam as conquistas, as sujeições de um povo a outro povo, os privilégios, os desníveis sociais, etc., bem está. Caso contrário, todos quantos se mostrem recalcitrantes, insensíveis ou indiferentes a esse despertamento espiritual, serão transferidos para outros planos inferiores, a fim de que não continuem ocupando lugar neste planeta, do qual se terão tornado indignos. Eis que, no correr do 3º milênio, a Terra se irá transformando em um mundo regenerador, com melhores condições físicas e morais, propiciando a seus futuros habitantes uma existência incomparavelmente mais tranquila e mais feliz. Precatem-se, portanto, os homens e as instituições humanas. Os tempos são chegados, e o Senhor virá, em breve, buscar os frutos esperados. Desta vez, se não os achar, o machado entrará em ação, pondo abaixo toda a galeria infrutífera. 19. Parábola dos primeiros lugares. Tendo Jesus entrado em casa de um dos principais fariseus a fim de ali tomar sua refeição, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes uma parábola, dizendo: Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu e, vindo que convidar a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então vás, envergonhado, ocupar o último lugar. Em vez disso, quando fores convidado,
vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os demais convivas. Pois todo o que se exalta, será humilhando, e todo o que se humilha, será exaltado. Lucas 14, 7-11. Com tal parábola, Jesus aconselha que cultivemos a humildade e o desprendimento, virtudes que, reiteradas vezes, apresentou como características essenciais do verdadeiro cristão. Adquiri-las, entretanto, não é nada fácil, pois requer o sacrifício de nosso personalismo, e os terrícolas, salvo raras exceções, estamos vivendo ainda uma fase da evolução em que predomina o egoísmo, ou seja, o amor exagerado a nós próprios, cada qual procurando garantir sua felicidade, sem preocupar-se com os outros, havendo alguns, mais atrasados, que pensam obtê-la conduzindo-se abertamente contra os outros. A felicidade real e duradoura, todavia, só será conhecida pelos homens à medida que se libertem de seus pensamentos e desejos egoístas, quando vivam, não apenas para si mesmos, mas para o bem de todos, transformando-se em instrumentos conscientes das forças superiores que trabalham pela redenção da humanidade. Sabeis, dissera o mestre de outra feita, que os príncipes das gentes dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam o seu poder sobre eles. Não será assim entre vós outros, pelo contrário, o que quiser ser o maior entre vós, esse seja o que vos sirva, e o que quiser ser o primeiro, esse seja o vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mate 20:25-28, espiritualmente falando, não há, pois, para os discípulos do Cristo, outro privilégio senão o de servir, e servir por amor, com dedicação e altruísmo, pois o que se faça por interesse pessoal ou por vanglória não produz nenhum resultado superior. Servir, no sentido cristão, é esquecer de si mesmo e devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo o simples reconhecimento daqueles a quem se haja beneficiado. O Espiritismo nos mostra, através das vidas sucessivas, outra aplicação dessa parábola. Os que, em uma encarnação, ocupem as mais altas posições na sociedade, mas se deixam dominar pela ambição, pelo orgulho e pela vaidade, colocando-se arrogantemente acima dos outros, poderão descer, na encarnação seguinte, às mais ínfimas condições. Por outro lado, os que suportem com paciência e resignação o infortúnio de uma existência de pobreza e de humilhações, receberão, a seu tempo, a devida recompensa. Não disputemos, pois, os lugares de destaque, nem aspiremos a ser dos primeiros entre os que rendem culto às fatuidades mundanas, nem nos afadiguemos na conquista da fortuna, para forçar o acatamento e as honras do conglomerado social a que pertencemos. Seja a nossa luta no sentido de eliminar as diferenças abismais que separam, uns dos outros, os filhos de Deus, seja o nosso ideal formar ao lado daqueles que dão o melhor de suas energias e capacidades para melhorar os homens e aperfeiçoá-los as instituições, e seja o nosso maior empenho aproveitarmos as muitas oportunidades que se nos apresentam, diariamente, de sermos úteis e prestativos aos nossos semelhantes. Sobretudo, guardemo-nos de fazer alarde de nossos méritos pessoais, consideremo-nos sempre servos inúteis, atribuindo a Deus as boas coisas que possamos realizar, porquanto, todo o que se exalta, será humilhando, e todo o que se humilha, será exaltado. 20. Parábola acerca da previdência. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se põe primeiro a fazer conta dos gastos que são necessários, para ver se tem com que acabá-la? Com isso evita expor-se aqui, depois de haver assentado os alicerces e não a podendo terminar, todos os que a virem comecem a fazer zombaria dele, dizendo, este homem principiou o edifício, mas não o pôde concluir. Ou que rei há que,
estando para sair em campanha contra outro rei, não tome primeiro muito pensadamente as suas medidas, a ver se com 10.000 homens poderia ir a encontrar-se com o que traz contra ele 20.000. De outra maneira, ainda quando o outro está longe, enviando sua embaixada, pede-lhe tratados de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto possua, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, porém, se o sal perder a força, com que outra coisa se há de temperar? Ficará sem servir, nem para a terra, nem para o monturo, mas lançar-se-á fora. O que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Lucas 14, 28 a 35. Esta parábola encerra uma advertência muito séria a todos quantos pretendam iniciar-se no discipulado de Jesus. A finalidade de sua estada entre nós, e pela qual continua ainda a trabalhar, é a redenção humana, é o estabelecimento do reino de Deus em cada coração. Malgrado, porém, a sublimidade de seu ministério, sua vida terrena foi uma sucessão de acerbos sofrimentos físicos e morais. Suportou contínuas perseguições daqueles cujos interesses mesquinhos sua doutrina contrariava, recebeu insultos, açoites e flagelações, padeceu a humilhação de carregar a própria cruz em que seria pregado entre malfeitores, e, mais que isso, sofreu a incredulidade de seus parentes, que não confiavam nele, a pusilanimidade de seus seguidores, que fugiram, espavoridos, quando a oposição se fez mais furiosa, a traição de Judas, a negação de Pedro e a rejeição daquele mesmo povo que, uma semana antes, o aclamara festivamente, querendo fazê-lo seu rei. Quem se disponha, em nossos dias, a coadjuvá-lo nesse trabalho e colocar-se a serviço do ideal cristão, tem que arrostar, a seu turno, provas igualmente muito difíceis, a risota escarninha dos indiferentes, a incompreensão da família, os ataques dos que se arvoram em senhores da religião, e, acima disso tudo, o fascínio das posses materiais e as 1001 formas de convite para deixar o caminho árduo e estreito da honradez, da virtude, da moralidade e enfim, para tomar a estrada larga e deleitosa da corrupção e dos prazeres mundanos. De start, os principais requisitos a serem adquiridos por aqueles que aspiram a esse apostolado são a caridade no sentido mais amplo e a disposição de servir a humanidade, tal qual ela é, com suas misérias e torpezas, sem se deixar envolver pelas seduções do mundo. Achamo-nos muito longe, porém, de tal qualificação, portanto, não nos imponhamos sacrifícios superiores às nossas forças, nem assumamos compromissos que não possamos cumprir. Procuremos, antes, realizar apenas as tarefas que possamos levar a cabo com êxito. Se, superestimando nossas possibilidades, metermos ombros a missões elevadas, e falharmos, desmoralizamo-nos e desservimos o Mestre, pois nosso fracasso fará que aumente a desconfiança e o pessimismo no mundo. Renunciar a tudo quanto se possua, condição sem a qual não se pode ser verdadeiro discípulo de Jesus, não significa, certamente, pôr fora os nossos bens, porquanto, se assim o fizéssemos, teríamos que recorrer à ajuda de outrem. O que isso quer dizer é que não devemos ter por eles um apego tal que nos impeça de dar-lhes a justa aplicação para que nos foram confiados. Os que se devotam à evangelização dos povos, procuram praticar o bem e se empenham em proporcionar alívio a todos os que sofrem são o sal da terra mate. 5:13. Todavia, se deixarem contaminar pelo meio ambiente, e passarem a cuidar apenas de si mesmos e de seus interesses pessoais, assemelhar-se-ão ao sal que perde a força, tornando-se insípido, e para nada mais se aproveita. Impossível servir a dois senhores. 21. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. 1. Relata Lucas que, certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Em sua muita indulgência,
O mestre a ninguém repelia, o que deu ensejo a que alguns circunstantes, escandalizados, se pusessem a murmurar, dizendo: olhem só, como este homem acolhe os pecadores, e até come com eles. Respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou 3 parábolas em que salienta a solicitude de Deus para salvar os que se perdem. Elas, tal como foram registradas por aquele evangelista: qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas e, se perde uma delas, não deixa as 99, e vai buscar a que se havia perdido, até que a ache? E que, depois de achar, não a põe sobre seus ombros, cheio de gosto, e, vindo a casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha, que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que não hão mister de penitência. Ou que mulher há que, tendo 10 dracmas, e, perdendo uma, não acenda a candeia e não varra a casa, e não a busque com muito empenho, até que ache. E que, depois de achar, não convoque as suas amigas e vizinhas, para lhes dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo eu que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. Disse-lhes mais: um homem teve 2 filhos, e disse o mais moço deles a seu pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me toca. E ele repartiu entre ambos a fazenda. Passados não muitos dias, entrouxando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, país estranho, e lá dissipou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidades. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Este, porém, o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Aí, desejava ele encher a sua barriga de landes, das que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Até que, tendo entrado em si, disse: quantos jornaleiros há, em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui pereço à fome. Levantar-me-ei, irei procurar meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim como de um dos teus jornaleiros. Levantou-se, pois, e foi ao encontro de seu pai. E quando ele ainda vinha longe, viu o seu pai, que ficou movido de compaixão, e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço, para o abraçar, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos: trazei depressa o seu melhor vestido, e vesti-lhe, e meti-lhe um anel no dedo, e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo, e matai-o, para comermos e nos regalarmos, porque este meu filho era morto, e reviveu, tinha-se perdido, e achou-se. E começaram a banquetear-se. Seu filho mais velho estava no campo, e, quando veio e foi chegando à casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe disse: é chegado teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque veio com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar, mas, saindo, o pai começou a rogar-lhe que entrasse, ao que lhe deu esta resposta: há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos, mas, tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então lhe disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse banquete e festim, pois que este teu irmão era morto, e reviveu, tinha-se perdido, e achou-se. Capítulo 15. Estas 3 parábolas, como se nota claramente, podem reduzir-se a uma só,
pois sua ideia central é a mesma, a salvação de todas as almas. Jesus previa, porém, que seus ensinamentos seriam desnaturados pelas agremiações religiosas, pressentia que iriam desfigurar completamente o caráter paternal de Deus, qual ele nos veio revelar, e, por isso, deixou-nos aqui esta tríplice afirmação do seu amor e de sua misericórdia, num solene e formal desmentido às penas eternas do inferno. 2. Procuremos entender bem, num exame mais profundo, os belíssimos ensinamentos contidos em cada uma dessas 3 parábolas. As 100 ovelhas da primeira são o domínio universal de Deus. 100, número perfeito, simboliza a totalidade dos seres que compõem as humanidades espalhadas pelas inumeráveis moradas da casa do Pai. A ovelha desgarrada somos nós, os terrícolas, espíritos rebeldes à lei de Deus. O pastor dessa ovelha é Jesus, o governador do planeta Terra. Como é que os lanígeros se perdem? Pelo apetite. Atraídos pelas ervas tenras de certas regiões, vão se afastando cada vez mais do pastor, a ponto de não mais poderem ouvir-lhe a voz, quando, à tarde, ele os chama para o retorno ao aprisco. Também nós outros, em nossa jornada evolutiva, temos-nos transviado pelas desordens do apetite. Deixamo-nos seduzir pelo mundanismo, andamos à cata de gozos e conquistas materiais, familiarizamo-nos com os vícios, que se degeneram em maus costumes, entregamo-nos às paixões e aos excessos de toda a ordem, movidos pela ambição, enveredamos, muitas vezes, pelos ínvios caminhos do crime, desorientamo-nos, afinal, em tão sinuoso labirinto, e, entregues ao desespero, já não atinamos como voltar para a companhia de nossos irmãos situados em melhor plano. Assegura-nos, porém, a parábola, que não ficaremos perdidos para sempre, pois Jesus, o bom pastor, que dá a própria vida pelas suas ovelhas João 10:11, virá à nossa procura, até que nos encontre e nos ponha a salvo. Não há que a menor sombra de dúvida. A locução conjuntiva até que expressa fielmente que o pegureiro que nos apacenta não descansará enquanto não alcançar o seu objetivo, isto é, enquanto não realizar sua obra de redenção. E assim como o pastor congrega amigos e vizinhos, também ele reúne seus cooperadores e lhes diz: alegrai-vos comigo porque achei a minha ovelha, que se achava perdida. Notemos que Jesus não diz: alegrai-vos com a ovelha encontrada, mas sim, alegrai-vos comigo, patenteando assim toda a afeição que nos devota. Porque muito nos ama, a nossa vida, a nossa salvação é que constitui a alegria dele. Notemos ainda que a ovelha transviada não foi tratada brutalmente, não recebeu qualquer açoite, antes foi reconduzida aos ombros, com desvelo e carinho. Isto significa que Deus não extermina os que fracassam, os que erram e se extraviam, encontra sempre um meio de enviar-lhes o necessário socorro, pois somos criaturas suas, pertencemos-lhe, e, como disse sabiamente alguém, as obras de Deus não foram feitas para morrer. A corroboração deste raciocínio, temo-la nesta outra afirmativa do Cristo: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele Pai, que me enviou, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. João 6:2.38,39. A parábola da dracma dá-nos a compreender que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, visto que nessa moeda acha-se esculpida a efígie do rei. Jesus, prefigurado pela dona de casa, enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho, é a doutrina cristã, a cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da iniquidade serão, afinal, encontrados. A varredura é a representação dos trabalhos, dos sofrimentos e expiações por que temos que passar, até que nos expurguemos de todas as mazelas, de todas as imperfeições, sejamos, enfim,
arrancados do pó e readquiramos o brilho característico da pureza. Dessa tríade de parábolas, como já dissemos, ressalta um mesmo axioma inconteste: a unidade do destino, a salvação de todos, por via da lei do progresso que rege o universo. O justo já foi pecador, o pecador há de tornar-se justo. Daí o júbilo entre os anjos, justos, no céu, por um pecador que se arrepende e se regenera. 3. Na terceira parábola com o que Jesus respondeu aos murmuradores que o censuravam por conviver com gente de má fama, sobressai, em toda a sua crueza, a culpa dos pecadores, e, com esse pormenor, mas ainda se realça a infinita bondade divina. Após receber todos os haveres que lhe couberam em partilha, o moço afasta-se de seu pai para uma terra distante, esquece-o, e, entregue a uma vida de desregramentos, afunda-se na miséria. É o que acontece também a nós outros, em relação a Deus. Apartamo-nos dele, não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas pelo coração, e, olvidando-lhe as leis, entregamos nossa alma a toda a sorte de desatinos, perdendo a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Vendo-se arruinado, o pródigo coloca-se, então, sob a dependência de um dos moradores da tal terra e é mandado a guardar o gado imundo. Ali, quer saciar-se com aquilo que é dado como alimento aos animais de seu amo, mas o que lhe dão deixa-o a desfalecer de fome. O que a parábola aqui nos ensina é que as vaidades mundanas, as sensualidades grosseiras e suínas, com as quais muitos se comprazem, tal qual as cascas sem substâncias, repasto dos porcos, que só enchem e pesam, mas não alimentam, ao cabo de algum tempo conduzem fatalmente à fome de espírito e de coração, como a sentiu ao final nosso Stroina. Nessa situação aflitiva, cai em si, recorda-se do pai e resolve voltar a Peinates, certo de que ele lhe há de perdoar. Isto nos faz compreender a missão providencial da dor. Quando na terra tudo nos corre às mil maravilhas, nem sequer cogitamos se Deus existe ou deixa de existir. Visite-nos a desgraça, porém, e nossa alma, quebrantada, logo se volta para o céu, porque só de lá nos podem vir as consolações e o refrigério de que necessitamos. Põe-se então a caminho, continua a historieta, e quando ainda vinha longe, viu o seu pai. Não se contém, não espera que o filho se aproxime, que lhe fale e se humilhe. Corre-lhe ao encontro, abraça-o e beija-o enternecidamente. Pai, exclama o pródigo pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não lhe dá tempo de acrescentar as palavras que pensava dizer, trata-me como um de teus jornaleiros. Tal é o arrebatamento de seu amor paterno, que, antes mesmo que o filho lhe fizesse uma só confissão do seu passado de prevaricações, vergonhas e dores, já ele o havia acolhido com sua demência. E exclama aos seus servos, tirai-lhe esses andrajos e vesti-lhe o seu antigo traje, pois assim me apraz ver restituído meu filho, em sua primitiva dignidade. E enfiai-lhe um anel no dedo, símbolo de autoridade senhorial, pois fica reintegrado em seu lugar de filho e herdeiro dos bens paternos. Calçai-o, para que seus pés não se firam pelo chão, matai um vitelo gordo, e comamos, e regozijemo-nos, porque este meu filho que me morrera, aqui eu tenho de novo em meu regaço. É exatamente assim que Deus procede conosco. A carga de nossos erros impede-nos que nos cheguemos à sua presença, mas ele desce até nós, acerca-se de nossas almas penitentes, toma-nos em seus braços, dá-nos o ósculo de perdão, e, todo ternura, acolhe-nos em seus domínios. Pai amantíssimo que é, não querá morte do filho mau e ingrato, mas sim que lhe se converta, que abandone o mau caminho, e viva. Lição mais consoladora e suave do que esta não há em todo o Evangelho. Ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Em nosso relativo livre-arbítrio, podemos dilapidar,
na satisfação de bastardos apetites, as riquezas que nos foram concedidas pelo doador da vida. Virão depois, entretanto, os efeitos dolorosos, e com eles o arrependimento e a resolução de emendar-nos. É